Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do comentário exegético da Epístola de 1 João, oferecida aqui pela Escola Charles Spurgeon na sua modalidade online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa sexta aula, então estamos tratando aqui sobre o capítulo 2, já iniciando o versículo 2 e encerrando até mesmo, que encerra essa sessão das reivindicações de que se conhece a Deus sendo testadas pelas atitudes em relação ao pecado. Na última aula nós discutimos ali sobre o significado, né? Aliás, nós mostramos a tradução de Jesus Cristo justo, da importância de entender Jesus Cristo como aquele que é justo, que agiu de forma justa. A gente traduziu o versículo 1, em que nós iniciamos mostrando basicamente que no versículo 1, Jesus Cristo é tratado como aquele que é o Parácletos, ou seja, em que nós temos no versículo 1 uma visão de um tribunal, e no versículo 2 nós temos a visão de um templo. Uma visão, quando a gente quer dizer assim, basicamente estou querendo dizer que esse templo, esse tribunal, são as figuras que são trazidas para a gente, já que aqui nós temos o Parácletos, certo? Vou colocar aqui com uma transcrição muito, vamos dizer assim, muito aproximada, certo? Não quero colocar o Parácletos, basicamente isso. E também o hilasmos, né, que é a propiciação, a expiação, enfim, e o Parácletos como aquele que é o advogado. Então, versículo 1, a ideia do tribunal, versículo 2, a ideia do templo, em que nós temos o hilasmos, aqui nós temos Jesus como o advogado, e aqui nós temos Jesus como a oferta sacrificial. Aí a gente vai discutir aí que tipo de oferta sacrificial é essa que nós estamos, sobre a qual João está falando. Mas, entrando em alguns detalhes aqui sobre esse texto, a gente precisa lembrar que a palavra aqui, e ele, propiciação hilasmos, é periton hamartion remon, pelos nossos pecados, o periton remeteron, não somente os nossos, bemono, mas também alakai peri rolo tu cosmos, pelos do mundo inteiro. Aí nós temos aqui a palavra hilasmos, certo? A palavra hilasmos, ela aparece na atualizada com uma tradução propiciação, e essa também é a palavra para a Almeida Revista Corrigida e a Corrigida Fiel. Em outros textos, por exemplo, em inglês, nós temos também propiciação na ESV, na King James Version, e também na NASB, que são versões que eu sempre costumo olhar para fazer uma comparação. Elas todas usam a expressão propitiation, né? O propitiation. Teria que dar uma olhada aí na sua pronúncia, mas ambas, aliás, as três trabalham com essa ideia de propiciação. Essa é a palavra traduzida no português para a palavra hilasmos, que é essa aqui. Hilasmos. E aí a gente precisa entender aqui o que o autor está querendo dizer com isso, certo? Com essa palavra hilasmos. A palavra hilasmos só aparece em 4:10, ou seja, em 1 João 2:2 e em 1 João 4:10. Aonde mais no Novo Testamento aparece? Em lugar nenhum. Então, se nós temos somente duas palavras como ocorrências no Novo Testamento inteiro da palavra hilasmos, isso significa que quando a gente vai estudar essa palavra, a gente vai ter um certo trabalho, porque a gente não tem muitos parâmetros com os quais podemos comparar o significado dela. Mas a gente pode usar de alguns recursos sobre o qual nós vamos falar ainda. 1 João 4:10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Ele enviou o seu Filho como propiciação
pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação também é a palavra hilasmos. E a ideia, basicamente, é de um sacrifício expiatório, certo? Sacrifício é aquele que tira o pecado, que nos perdoa, né? Que tira a culpa pelo pecado. Está em justa posição, aí em um paralelo, uma ideia que vem depois e que acrescenta a ideia de um advogado, como já mencionei. Então, Jesus é aquele que fala ao Pai em defesa, né, como nosso advogado quando nós pecamos. Então, isso sugere que ele estaria como se clamando por misericórdia pelos nossos pecados, né, ou pelos pecadores. Imagina. A ideia seria mais ou menos de que Jesus Cristo justo, ele clamaria a Deus Pai como aquele que é justo e que pede em nosso favor, que nos representa, né, que clama em nosso favor. Então, nesse caso, ele iria acabando a sugerir o seu papel como sacrifício expiatório para assegurar a misericórdia. Como assim? Vamos entender aqui. A gente teve uma pequena falha aqui, mas o que Jesus quis dizer com essa misericórdia, né? Jesus sendo um sacrifício expiatório para assegurar essa misericórdia. Seria mais ou menos o seguinte: Jesus está lá diante do Pai, pedindo em nosso favor. Mas qual seria a razão para o Pai exercer misericórdia em nosso favor? Se nós somos pecadores, nós somos falhos, qual seria a razão? A razão seria Jesus, o advogado, né, o Paráclitos poderia dizer: eu vivi o que eles não puderam viver, e morri, e me sacrifiquei. Está aqui a oferta pelo perdão deles. É claro que a gente está só imaginando aqui, conjecturando, para que isso faça sentido para a nossa mente. É que teve uma discussão lá de Jesus Pai, de Deus Pai e Deus Filho, e eles discutindo ali quem ia ser a propiciação e tal. Eu só estou tentando mostrar e explicar que Jesus, como o Paráclitos, ele clama em nosso favor como alguém que tem um status superior ao nosso e viveu de forma justa e pode pedir em nosso favor. Jesus, como propiciação, é aquele que diz: eu sou o sacrifício. Você pode o Senhor poderia, Deus Pai poderia perdoá-los porque eu morri em favor deles. E aqui está o sacrifício. Todo pecado requer que haja um sacrifício, requer que exista morte. Então Jesus morreu a morte que nós deveríamos morrer, né? No sentido de ele, como um Deus eterno, morreu essa morte e nos deu a vida eterna. Então a gente poderia falar muito aqui sobre isso, mas é só para a gente entender que Jesus é essa oferta, é esse sacrifício. Ele não é só aquele que viveu de forma justa, mas também é o sacrifício que pode limpar, expiar os nossos pecados. Então, há um debate, inclusive, dessa palavra com relação ao significado dela, né? Como é que a gente pode entendê-la melhor? Então, há um debate então entre esses eruditos, qual seria o significado da palavra hilasmos. Alguns vão advogar, né? Já que a gente está falando dessa palavra, né? Vão defender a ideia de um significado como uma remoção de culpa, certo? E a purificação do pecador. A ideia de remoção, a ideia de purificação nos remete a essa ideia de expiação, de um livramento da culpa do pecado e de uma purificação do pecador. O pecador não simplesmente é removido da sua culpa, como também é purificado da mancha do pecado. Mas essa palavra propiciação, ela também pode nos indicar, nos remeter à ideia do aplacamento da ira de Deus em relação aos pecadores. Esse aplacamento seria exatamente o quê? O Deus Santo recebeu uma ofensa eterna. Qualquer pecado é uma ofensa eterna ao Deus Santo. O Deus Santo e justo precisa cobrar por essa ofensa eterna. Ele precisa responder a essa ofensa eterna. E essa ofensa eterna só pode ser respondida no quesito de ser julgada e condenada eternamente. Então,
Deus derrama a sua ira, uma ira santa e justa, sobre o pecado e sobre o pecador também, que foi ele que cometeu. Então a ira de Deus justa deve ir, na verdade, sobre o pecador que cometeu uma ofensa eterna, ou seja, cometeu um pecado. Qual é a solução para isso? A solução para isso seria uma propiciação, seria um desviar, um aplacar dessa ira de Deus. Mas esse aplacar só é feito porque alguma oferta foi levada a esse Deus que desviou a sua ira daquele pecador para aquela oferta. Então Jesus sofreu a ira eterna do Deus Pai, inclusive lhe abandonando na cruz, no sentido de perdendo essa comunhão com Deus Pai, porque Jesus levava a ira, recebeu a ira do Deus eterno naquela hora, e por isso ele sofreu tanto. Então há essa discussão se esse hilasmos ele traz uma ideia de propiciação no sentido de aplacamento da ira de Deus, ou se traz uma ideia de remoção de culpa, de purificação do pecador, que seria essa expiação. Então, a ação de Deus seria esse oferecer a propiciação para a humanidade, no sentido aqui da propiciação. Deus ofereceu uma propiciação, o seu Filho. Somente Jesus Cristo, Deus Filho, poderia receber essa ira de Deus e aplacar essa ira de Deus para que ela não viesse em nossa direção. Então, essa seria a ideia da propiciação. E aí a questão fica, né? Ela significa a expiação, somente a ideia do perdão de pecados e uma remoção da culpa e a purificação do pecador, ou ela traz a ideia de um aplacamento da ira de Deus, a ideia de propiciação. Bom, a discussão ela prossegue nesse sentido e a gente precisa tentar entender. Lembra que a gente pode ir para a Septuaginta, essa é uma sigla que significa 70, se você não se lembra aí nos numerais romanos, né? 70, L é 50, X e X, né? Nós temos 2X, que cada um significa 10, então 70. Esse uso na Septuaginta é porque a Septuaginta também foi escrita no grego koiné. Então, algumas palavras que são... Você lembra, então, que a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, certo? Então, qual é o estudo daquele que está se aprofundando no Novo Testamento? Alguma palavra mais difícil, diferente, que não tem tantas acepções no Novo Testamento, ele precisa ir para algum lugar, ele vai para o Antigo. Mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas tem a Septuaginta, que é a tradução para o grego. Ou seja, a gente pode ver como tais palavras foram usadas na tradução das pessoas daquela época para poder entender como aplicar o Novo Testamento. Mas lembre-se de que essa é uma função, é uma visão que a gente chama de uma visão sincrônica, ou seja, do mesmo tempo. Não é uma visão do que aconteceu milhares de anos antes e na língua milhares de anos antes, e aí você traz a palavra para aquele contexto. Não, a Septuaginta ela está no contexto ali ainda do grego koiné, não tão antigamente. Então pode-se fazer essa busca sincrônica do significado. Então, na Septuaginta, os usos eles são variados, certo? Eles não decidem o debate. Como assim? Embora muitos se refiram à expiação e perdão, não está claro se a expiação se refere à remoção do pecado ou ao aplacar de Deus. Algumas vezes essa palavra hilasmos, então ela vai aparecer no Antigo Testamento, mas elas não fecham questão. Os usos não fecham questão. Por quê? Porque algumas vezes ela vai significar expiação e às vezes podem significar aplacar da ira de Deus, propiciação, por exemplo. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, aqui traz mais uma ideia de expiação, mas não necessariamente de propiciação. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restituir ao Senhor pela culpa será do sacerdote.
além do carneiro expiatório, com que se fizer expiação pelo culpado. Aí parece que a expiação é como se a ira fosse sobre o carneiro, né? Talvez uma ideia aí mais de propiciação. A gente passa adiante e traz contigo, porém está o perdão, hilasmos. E aí? Expiação ou é propiciação ou é perdão? Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Perseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Então, não sei ao certo qual dessas palavras aqui, talvez essa tradução aqui seja da Septuaginta. Às vezes há uma diferença, certo? Não estou conseguindo aqui pegar o texto, mas às vezes há uma diferença entre os versículos da Septuaginta e os versículos do Novo Testamento. Eu vou fazer uma busca aqui e já trago essa explicação aqui. Na verdade, a ideia aqui é que os que juram pelo ídolo, né, pelo pecado, o hilasmos de Samaria, é uma ideia aí colocada no dia em que ele entrar no lugar santo, o átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus, né? Então a sua oferta está aqui como a ideia de hilasmos. Então você pode perceber aí que não é uma escolha tão fácil assim para a gente entender qual é a ideia que João está utilizando, se ele está enfatizando a ideia da propiciação ou se ele está utilizando a ideia da expiação, a ira de Deus sendo removida ou o perdão do pecado e da culpa do pecado como uma expiação. Então, na verdade, o uso dessas palavras cognatas, tanto cognatas porque são da mesma raiz. Então, esse uso, desculpe aqui, da mesma raiz, né, de palavras com a mesma raiz de hilasmos, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, acabam por envolver todos os significados. Às vezes significa expiação, às vezes significa propiciação, ou oferta, ou sacrifício, etc. Então, a implicação é que a noção de expiação no Antigo Testamento é melhor entendida de forma que inclua tanto a purificação e perdão do pecador, quanto o desviar da ira de Deus. Ou seja, os dois são possíveis, expiação e propiciação, porque nós temos contexto para os dois. Nós temos o contexto de Jesus tirar o nosso pecado, como aquele que é a oferta, né, do nosso pecado, quanto também o contexto de que ele desvia a ira de Deus. A definição específica se dará então pelo contexto. E já que o argumento inicia com a questão de Jesus Cristo como advogado, torna-se mais provável que seja a uma propiciação, um aplacamento da ira de Deus. É como se o advogado, né, o Paráclitos, dissesse: este aí é alguém por quem eu vou clamar, eu vou defender esse. Mas eu não simplesmente vou defender esse com palavras, né? Eu vou defendê-lo com o meu próprio sacrifício, porque ele, sendo justo, ele sabe que precisa de uma justiça para que haja perdão. Ele sabe que precisa, que é necessário que a ira de Deus seja satisfeita para que haja perdão. Então é bem provável que a ligação lá seja com a ideia de propiciação, de aplacar a ira de Deus. Mas esse ponto aí não é contraditório, ele pode ser também complementar. Como assim? João estaria declarando que a fonte da oferta é Deus, e ele, né, a propiciação, ele é a expiação dos nossos pecados, mas que o meio é encontrado em Deus, o Filho. Ou seja, a fonte da oferta, ou seja, a expiação, ela é feita por Deus. Deus expia e Jesus Cristo
propicia. Entenda isso aí que eu estou falando, certo? Deus é aquele que expia, ou seja, ele perdoa, ele tira a culpa. E o Filho seria aquele que é a oferta, é o sacrifício. E assim a gente pode entender mais claramente que Deus, então, é a fonte e o Filho é o meio pelo qual o perdão do pecado vem. No caso de Deus Pai, ele é a fonte, é a partir dele que o perdão pode existir. É ele que diz, olha, esses seus pecados estão perdoados. Mas o meio através do qual esse perdão dos pecados vai ser efetuado é através da propiciação do Filho. Ou seja, da propiciação, ele se entrega como oferta de sacrifício, e a ira de Deus que viria sobre os pecadores vai sobre Jesus Cristo. Então, através desse aplacar da ira de Deus, através desse desviar da ira de Deus, o perdão de pecados pode vir, a expiação pode vir. Então, na verdade, a palavra hilasmos, ela pode ser um daqueles casos de ambivalência, em que hilasmos vai poder indicar tanto a ideia de propiciação como desviar da ira de Deus, como também como expiação, livrar da culpa do pecado, da presença do pecado na vida do crente. Então, essa diferença aí entre Deus e o Filho, Deus como a fonte, o Filho como o meio, Deus como aquele que expia e perdoa, o Filho como o sacrifício que se entrega e aplaca essa ira de Deus, nisso a gente vê a beleza, né, da Trindade, a gente vê a beleza aí de como Deus trabalha, né, com relação a essa propiciação. Mas é uma palavra importante, uma palavra que vai aparecer poucas vezes no Novo Testamento, mas que precisa ser estudada, certo? E entendida, para que a gente não falhe aí com relação ao nosso entendimento. É bom falar também que esse hilasmos aí, essa propiciação que nós temos em Cristo, ela pode nos fazer pensar o seguinte, que Deus, ele é aquele que é a fonte que nos perdoa, mas que Jesus precisou pagar um altíssimo preço da ira de Deus. O meu pecado, ele ainda causa asco em Deus, ele ainda causa ódio em Deus, mas nós temos um advogado que olha em nosso favor. Então, esse advogado que olha em nosso favor é como se ele entrasse. Agora eu estou usando como uma ilustração, não estou dizendo que exatamente essa é a ideia de João, mas é como se ele entrasse lá diante do juiz. Agora lembra, eu estou ilustrando, não estou dizendo que é assim, certo? Para ninguém dizer, mas o professor disse que ele falou lá que a gente não pode ir longe demais no estudo das palavras e tal, e de fato, né? Eu só estou tentando ilustrar para você entender melhor. É como se o Paráclitos fosse diante do juiz, né, diante do Pai, diante de quem ele está, chamando em nosso favor e dissesse, o Senhor quer a oferta, pois eu sou a oferta. Ele é o meio. E Deus Pai deseja perdoar os homens, mas ele precisa dessa oferta que é dada pelo Filho e que faz com que ele derrame toda a sua ira. Então a gente diante do Filho e não de nós. Então, essa ira de Deus, causada pelo nosso pecado, ela deveria vir sobre nós e acaba vindo sobre o Filho, sobre o Senhor Jesus Cristo, que deveria gerar em nós uma clareza de que nós não temos mais nada pelo que ser condenados. Jesus Cristo já sofreu por nós, já morreu por nós, já desviou essa ira de Deus. Nós temos a propiciação, nós temos o perdão, o sacrifício pelos nossos pecados. E isso deve gerar em nós alegria e contentamento e felicidade de fato, porque Jesus Cristo, ele não só é o sacerdote, mas ele é o sacrifício que se entrega por nós e nos apoia lá no céu. Então você pode pensar
que de alguma forma você está sendo desamparado, você gostaria muito da presença de outras pessoas, não tem, de repente você se acha solitário, ou aquela história, né, aquela expressão que eu ouço pelo menos aqui onde eu moro, né, fulano de tal, não tem ninguém por ele, né? Sempre temos alguém por nós. Jesus Cristo está lá por nós. Está diante do Pai, né, ao lado do Pai, junto ao Pai, e Ele está por nós. Então, ninguém que é crente pode dizer, não tem ninguém por mim. Sim, há alguém por você. O Senhor Jesus Cristo está defendendo o seu interesse, inclusive o seu principal interesse lá no céu, que deveria ser pelo menos, que é a nossa vida espiritual. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula vamos continuar e, na verdade, concluir esse versículo 2 e passar para a próxima sessão. Deus nos ajude e nos abençoe. Até a próxima.